Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Hoje nós vamos estar fazendo uma questão de eletromagnetismo, tá? Uma questãozinha bem legal até. E a gente vai trabalhar algumas propriedades bem legais da eletrodinâmica, né? Que é justamente a parte ali de circuitos elétricos e tudo mais, beleza? A gente está falando da questão número 117 do caderno amarelo do ano de 2021. Então pega esse material de estudos e vamos lá resolver a questão. E aqui estamos com a questão dita cuja, né? Questão 117. A questão diz o seguinte: cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos, tá? De alguns dos fios construídos, respectivamente, com as mesmas unidades de medida, que é muito importante. A gente vai considerar aqui todas as mesmas unidades de medida, não tem mudança de unidade de medida aqui. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Aí nós temos aqui a tabela, né, com 4 fios distintos, cada um deles com uma área de seção transversal reta diferente uma da outra e comprimentos de fios diferentes. E aqui a gente tem a resistência associada a cada um desses fios para essas configurações. Inclusive, aqui está o nome do artigo, tá? Se alguém tiver interesse depois em dar uma pesquisada que artigo é esse, fica aí a dica, tá? Você pode pesquisar lá no Google Acadêmico, funciona bastante. As resistências elétricas dos fios em ordem crescente, ou seja, da menor para maior, são. Então agora a gente tem que calcular quem são as resistências elétricas, tá? Da menor para maior. Como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer o uso justamente da chamada segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm é uma lei que vai nos dizer como calcular a resistência de um condutor, a resistência elétrica de um condutor. Quer dizer, não só de um condutor, mas de um material em si, tá? Ela é uma lei que associa o que nós chamamos de resistividade, tá? Que é dada pela letra grega Rho, a área da seção transversal e o comprimento do condutor, tá? O comprimento do fio. Então nós temos exatamente essas 3 propriedades aqui que determinam a segunda lei de Ohm, tá? Nós podemos escrever a segunda lei de Ohm como a resistência é dada pelo produto da resistividade pelo quociente entre o comprimento pela área. Isso aqui é a segunda lei de Ohm, tá? Isso aqui é interessante porque algumas observações sobre a segunda lei de Ohm. Primeiro, que vocês podem notar que a segunda lei de Ohm ela envolve a geometria do problema, ou seja, é um problema puramente geométrico. Esse Rho, que é a resistividade, isso depende do material. Cada material tem uma resistividade diferente, tá? Então, você tem aqui um produto de algo relacionado à natureza do material pela geometria do material, né? Você tem aqui a geometria do material. E aí você encontra justamente a resistência. Então você vê que a resistência ela tem ligação intimamente ali com a forma que o seu condutor tá e com o que aquele condutor é feito, né? Nada além disso. Isso que é a resistência, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é calcular quem é essa resistência para cada um dos valores aqui da tabela,
Não vai ser difícil, eu vou fazer até aqui do ladinho, pra vocês terem uma ideia. Usando a segunda lei de Ohm, lembrando, todos eles possuem resistividade constante, ou seja, todas elas têm a mesma resistividade ρ, tá? A resistividade de todos os fios aqui, fio 1, fio 2, fio 3 e fio 4, é tudo igual a ρ, tá? Então, o que a gente vai achar aqui vão ser as resistências em função dessa resistividade, já que é tudo igual, então não vai fazer menor de diferença aqui eu colocar, eu deixar em função de ρ, né? Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, R1, ρ, que multiplica. Quem é o comprimento do fio? 312. 312 o que, sensei? Não importa, porque todos eles têm a mesma unidade de medida, dividido pela área, que é 9. E aí a gente vai fazer isso com todos os outros, tá? R2, R3 e R4. E aí é só fazer essas frações aqui que vocês vão conseguir descobrir quem é quem, né? Tudo em função de ρ. A gente faz o primeiro 312 dividido por 9, né? Aqui a gente já entra numa matemática mais básica, né? Isso aqui vai dar 3... Esse aqui, 47 por 4. Isso aqui vai dar 11, alguma coisa. 54 por 2. 27 ρ. E 106 por 1 dá 106 ρ. Então aqui você já consegue ver o seguinte. Ah, mas quem são esses 3 pontinhos aqui, sensei? Faz essa conta aí. Ah, não precisa, porque você já consegue fazer a diferenciação aqui fácil, né? Quem é o maior valor aqui de resistência? R4, né? Então você tem que R4 é o maior. Quem é o segundo maior? R1. Terceiro maior, R3. E o menor, R2. Então essa aqui é a nossa ordem que a gente tem. Como ele quer a ordem crescente, então a ordem tem que ser o seguinte: R2, R3, R1, R4. Né? R2, R3, R1, R4. Resposta certa, letra C. E aí, olha só que interessante. Esse estudo aqui é um estudo falando sobre a validade da lei de Ohm, né? Validade da lei de Ohm. E aí é curioso o seguinte, a gente falar sobre os resistores ôhmicos. Eu já falei isso em algumas vezes aqui no Enem no Telhado, né? Eu acho que foi uma vez eu falei aqui sobre os resistores ôhmicos, mas é interessante a gente voltar nesse assunto, que é o seguinte: a diferença entre um resistor ôhmico e um resistor não ôhmico. Basicamente, o resistor ôhmico ele vai apresentar uma resistência contínua, tá? Ela tem sempre a mesma resistência, independente da diferença de potencial que você aplique sobre ele, tá? Ele segue a primeira lei de Ohm que nós conhecemos naturalmente, né? Se vocês se lembram, a primeira lei de Ohm diz que a diferença de potencial é igual ao produto da resistência pela corrente. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Vai dar um gráfico assim, né? Um gráfico linear. Justamente por conta dessa primeira lei de Ohm. A questão é o seguinte: quando nós falamos de um resistor não ôhmico, isso aqui já não é mais válido. Tá? Nesse caso, no resistor não ôhmico, o gráfico da diferença de potencial pela corrente vai ser uma coisa assim ou assim, né? Tanto faz, ou um ou outro, isso depende do resistor. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, que a resistência ela varia dependendo da diferença de potencial aplicada sobre o resistor. Tá? Ou seja, a resistência não é constante, como é o caso aqui da
de um resistor ômico. Tá? Um resistor não ômico, a resistência ela não é constante, ela varia. Tá? Então essa aqui é a diferença. Ah, mas qual é a fórmula para isso aqui? Geralmente isso aqui é uma exponencial, tá? Isso aqui é uma exponencialzinha. Mas isso é bem interessante porque para certas diferenças de potencial, qualquer resistor ele pode ser considerado, qualquer fio, né, pode ser considerado como um resistor ômico. Isso é bem legal. E acreditava-se antigamente que essa lei, né, a primeira lei de Ohm, ela só era válida para fios que fossem muito grossos, né, ou que tivessem uma área de seção reta um pouco mais elevada, digamos assim. Mas não, aqui parece que, segundo esses estudos, apenas alguns átomos já são suficientes para isso. Isso é bem legal mesmo. E é isso. E essa foi a questão de hoje. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e amigas que vão fazer o Enem também. Isso é muito importante. Todo mundo tem que se preparar. Beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um lugar especial para você tirar aquela dúvida sobre física. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!